Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao Seminário Bíblico Wesleyano, nessa webinar que nós estamos promovendo em nosso seminário. É uma alegria muito grande termos esses 3 dias em que a gente vai mergulhar num tema espetacular, num tema bastante oportuno, a santidade bíblica para os dias atuais, a santidade bíblica para o momento que nós estamos vivendo. Eu creio que Deus vai abençoar poderosamente a sua vida, a vida de cada irmão, cada irmã, cada aluno. Nós queremos, com esse tema, santidade bíblica na vida da igreja, compartilhar com vocês a verdade cristã, que edifica a igreja, que edifica a sociedade. Você é muito bem-vindo. Não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no canal do nosso bispo, não deixe de compartilhar o link, pegue uma caneta, um papel e o seu coração e abra o seu coração para termos, assim, realmente um tempo de grande crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos muito expectantes. Hoje nós vamos falar sobre a face de Deus, amanhã, na quarta-feira, sobre a mente de Cristo, e na quinta-feira nós vamos falar sobre a necessidade da inteira santificação. E eu quero, desde já, apresentar para você os nossos painelistas que vão estar participando conosco, vão estar interagindo, processando os temas, complementando, trazendo reflexões, pontuando aspectos importantes do conteúdo que o nosso palestrante trará. Nessa primeira noite estará conosco o nosso bispo José Hildo Schwartelli Melo, é o bispo da Igreja Metodista Livre no Brasil, Angola, e um homem estudioso, um especialista no tema da santidade, da teologia armínio-wesleyana, que vai estar participando conosco. Também vai estar conosco o Major Nelson Wakai, do Exército de Salvação, que é formado em administração em empresas pela PUC de São Paulo, mas é formado em teologia com concentração em Bíblia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, foi missionário e deu aulas no seminário, do nosso seminário, Faculdade de Teologia Metodista Livre, agora Seminário Bíblico Wesleyano, e serve no Exército de Salvação. É casado com a Major Ruth há 26 anos e tem 2 filhos. Também estará conosco no nosso painel, pastor Eduardo Goya, que também é professor no nosso seminário. Ele é o líder nacional da Igreja Evangélica Holiness no Brasil. Um homem de Deus que sempre participa conosco, então é uma alegria também ter conosco aqui o pastor Eduardo Goya, né? O nosso estreante aqui é o Nelson Wakai. Também vai estar participando como tradutor, como intérprete do nosso palestrante, o pastor Ricardo Wesley, que é pastor na Imel da Saúde, missionário, serviu há 9 anos no Uruguai, trabalhou com um grupo de universitários e foi diretor nacional da ABU Brasil por muitos anos. Também é uma alegria muito grande recebê-lo aqui conosco e participando como intérprete. E também não podemos deixar de mencionar o diretor acadêmico do nosso seminário, pastor Daniel Ausley, que vai estar conosco, mas fazendo um trabalho duplo aqui, né? Participando, interagindo como pode, porque ele vai ser o tradutor do português para o inglês, para o nosso palestrante. E pastor Daniel Ausley, missionário no Brasil há muitos anos, professor também do nosso seminário. Muito bom. Esse time é uma equipe de peso, uma equipe maravilhosa. Nos bastidores, apoiando também o João Bessi, secretário do nosso seminário. E, sem mais delongas, também mencionar o nosso palestrante, que logo mais nós vamos dar espaço para que ele explane o conteúdo dessa noite. Dr. Bill Urey, que ele é estimado professor emérito do Wesley Biblical Seminary em Jackson, Mississippi. Ele é o pregador do podcast semanal intitulado A Hora da Santidade. 25 anos de transmissão desse podcast. Ele serve como conferencista e avivalista de vários ministérios
e denominações ligadas à doutrina da santidade. Serviu como pastor titular da Igreja Metodista Evangélica em Elizabeth City por 6 anos. Atualmente, ele e sua esposa são oficiais do Exército de Salvação, onde servem como embaixadores nacionais da santidade do Exército de Salvação. Ele obteve seu PhD na Drew University, dissertando sobre a Santa Trindade. Dr. Thomas Ondey, um grande escritor, foi seu mentor, e ele é casado com Daiane há 38 anos, tem 4 filhos e 7 netos. Ele vai estar ministrando durante essas 3 noites especiais. Também não podemos deixar de mencionar que ele é irmão da irmã Hope Owsley, né? Cunhado do pastor Daniel Owsley. Então, é uma alegria muito grande receber o Dr. Bill Ury para estar conosco e compartilhando esse tema tão especial. Bom, sem mais delongas, nós queremos aproveitar o máximo desse tempo. Quero chamar a atenção dos nossos alunos, não sei se têm tarefas, então fiquem atentos, prestem atenção, tomem nota. E eu quero convidar aqui o pastor Daniel Owsley para trazer uma saudação e fazer uma oração, entregar esse espaço ao Dr. Bill, e certamente vai ser uma grande bênção para as nossas vidas nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por esta oportunidade que nós temos de estar ouvindo a tua palavra. Como é bom ouvir os teus servos que o Senhor tem dotado, tem ungido para ministrar a tua palavra. Abençoe, ó Pai, teu servo, Bill Ury, que vai estar trazendo a palavra nesta noite, ó Pai. Que ele seja um vaso de bênção, que qualquer empecilho aqui na transmissão possa cair por terra, que ele possa fazer a conexão e estar falando conosco, transmitindo a tua palavra, em nome de Jesus. Abençoe também, ó Pai, os painelistas, aqueles que vão estar interagindo sobre este assunto tão importante, a tua eterna santidade, ó Pai. Abençoe ele, abençoe também, ó Pai, cada aluno, cada ouvinte aqui, ó Pai. Abra o nosso coração, prepara o nosso espírito para receber a tua mensagem, para receber a tua palavra dentro dos nossos corações. Esta bênção eu peço em nome de Jesus. Amém. Daniel, parece que caiu a conexão do Dr. Bill. Sim, caiu. Ele está tentando ligar, deu um problema lá no computador dele. Né? Ele voltou? Voltou. Voltou? Voltou. Ah, que bom. Deixa eu só habilitar pedir para ele habilitar o áudio, né? Só falta isso. Agora certo. Ok. Joia. Muito bem. Agora é com vocês. Daniel, pode... Okay, Bill, it's yours to go. Can you hear me okay. Yeah. So sorry. No, that's Well, fine. listen, thank you all for letting me join you today. Obrigado a todos por me convidarem para participar com vocês essa noite. We're trusting Jesus to make all these internet connections work. Nós confiamos no Senhor Jesus para fazer todas essas conexões da internet funcionarem. So pray I can stay focused on these ideas as we share together. Por favor, então, ore para que eu possa estar focado nessas ideias enquanto eu compartilho com vocês essa noite. We want to talk about why biblical holiness is so important to the Christian life. Nós queremos falar por que a santidade bíblica é tão importante para a vida cristã. I remember a young woman. Eu lembro de uma jovem mulher who met me at a long time ago. Com quem eu me encontrei há muito tempo atrás. And after I preached, she came up to me and asked me a very difficult question. E depois que eu preguei, ela veio até mim e me fez uma pergunta bem difícil. She asked me, "Is what you just preached ultimate reality?" Isso que você pregou
é a realidade última? I had never been asked that question before. Eu nunca me fizeram essa pergunta antes. Never preached or taught since then without thinking about that question. Eu nunca preguei depois disso sem pensar naquela pergunta que ela me fez. We must always talk to people about reality. Nós sempre devemos falar às pessoas a respeito da realidade. And as far as I can tell, holiness is at the very center of what is real. E por mais que eu pense nesse assunto, eu entendo que a santidade ela é central para esse tema da realidade. Most of us know the Old Testament word for holiness is kadosh. A maioria de nós talvez saiba que a palavra no Antigo Testamento para santidade é kadosh. It's a word that is found all over the ancient world. Essa é uma palavra que é encontrada com frequência no mundo antigo. And most of us know that the definition of it, of that term kadosh, in all of the world around Israel was the same definition. E a maioria de nós talvez saiba que a definição dessa palavra kadosh no mundo antigo ao redor de Israel era a mesma. At base, it means belongs to the God. E na sua essência significa pertence a Deus. So we have two words to define God in the Bible. Nós temos duas palavras para definir Deus na Bíblia. One is holy and the other is love. Um é santo e a outra é amor. So when we think about holiness, we're thinking about God himself. Quando pensamos a respeito da santidade, estamos pensando a respeito do próprio Deus. Holiness relates to everything else. Santidade, ela se refere a tudo mais. Holiness is who God is. Santidade é a respeito de quem Deus é. It is not an experience alone. Não é uma experiência sozinha. The very first time the word holy shows up in the Bible is very interesting to me. A primeira vez em que o termo santo aparece na Bíblia é algo muito interessante. God is never called holy in the book of Genesis. Deus nunca é chamado santo no livro de Gênesis. But a day is made holy. Mas um dia é feito santo. When God made the Sabbath holy, he made it to relate to Adam and Eve. Quando Deus fez um dia santo, ele o fez para relacioná-lo com Adão e Eva. He wanted to share his love with them. Ele queria compartilhar o seu amor com eles. Sometimes I think we make holiness too complicated. Algumas vezes eu creio que nós fazemos da santidade algo muito complicado. God wants to have an intimate, personal relationship with every one of us. Deus quer ter uma relação íntima, próxima com cada um de nós. But as you know, Adam and Eve said, no, we want to have our own world, our own way. Mas, como vocês sabem, Adão e Eva disseram, não, nós queremos ter o nosso próprio mundo, a nossa própria maneira. And so the Lord sent them east of Eden with a flaming sword at the gate of the Garden of Eden. E Deus os enviou para fora do jardim do Éden com uma espada flamejante expulsando-os do jardim. I often find that we do not call sin unholiness. Eu com frequência vejo que nós não chamamos o pecado de aquilo que não é santo. Unholiness is always ugly. Porque aquilo que não é santo é sempre algo que é feio. To not trust God is unholy. Não confiar em Deus é aquilo que não é santo. To reject intimacy with him is unholy. Rejeitar a intimidade com Deus é aquilo que não é santo. And trying to find wholeness apart from holiness is impossible. E tentar encontrar a inteireza, a parte da santidade, é algo impossível. That's the first time the word holy appears in the Bible.
Essa é a primeira vez em que a palavra santo aparece nas Escrituras. The second time is even more intriguing to me. A segunda vez em que a palavra santo aparece na Bíblia é algo ainda mais intrigante para mim. It's that horrible story about Judah and Tamar. É aquela história horrível a respeito de Judá e Tamar. When Judah commits that act with his daughter-in-law, he says to his servant, "Go and pay the holy woman." Quando Judá comete aquele ato terrível com a mulher, ele diz assim, vá e encontre aquela mulher. That relationship was made in the image of their gods in those days. Aquela relação foi feita à imagem daquela mulher narrada na história. A holy woman belonged to her God. Uma mulher santa que pertence ao seu Deus. So in a very perverted relationship, we have the second use of the word holy in the Bible. Então, esse segundo uso da palavra santo é um uso pervertido dessa palavra santa. Yahweh must redefine holiness to tell us who he is. Deus, Yahvé, precisa redefinir, então, o que é santo para que a gente possa entender. As we said, the definition of holiness is the same in the Old Testament world. A definição de santo era a mesma no mundo antigo. It is to be dedicated to God, Significa estar dedicado a Deus. to be separated for a particular use, Significa estar separado para um uso particular, to not be common. para não ser algo comum. But there's one difference that's very important for us to start with tonight. Mas há uma diferença que é bem importante para nós começarmos a falar dela nessa noite. And that is that the Old Testament God, the only true God, is other than we are. E é essa de que o Deus do Antigo Testamento é inteiramente outro, diferente, inteiramente outro. He is the only one who transcends our world. Ele é o único que transcende o nosso mundo. You see, in the Old Testament, just like today, we want to use the Holy One for our own purposes. No Antigo Testamento, como hoje, nós muitas vezes queremos usar o santo para os nossos próprios propósitos. But this God, the one true God, says, "No, I will tell you who I am." Mas esse Deus, o Deus verdadeiro, diz, não, eu vou te dizer quem eu sou. That is why Exodus 3 is so important to us. E por isso que Êxodo 3 é tão importante para nós. We are told that the Lord appeared to Moses in flames of fire from within the bush. Nós lemos ali que Deus aparece para Moisés nas chamas de fogo da sarça ardente. He is beginning to redefine his nature for us. Ele está começando a redefinir a sua natureza para nós. I don't think we catch how important this chapter is in all the Bible. Eu acredito que muitas vezes a gente não apreende quão importante esse capítulo é para todas as Escrituras. What makes the Holy One of Israel different from all other gods? O que faz o Deus Santo de Israel diferente de todos os outros deuses? Everybody believes that when you confront holiness, it's an awesome experience. Todo mundo acredita que quando nós nos deparamos com a santidade, confrontamos com ela, é uma experiência maravilhosa. Holiness produces fear. Santidade, ela produz medo. So we must manipulate holiness to get our own what we want. Então, imaginamos que devemos manipular a santidade para conseguir o que nós queremos. I think we need to move ahead a couple slides here, Rodrigo. Yes, just to make sure that people are with us. My point simply is this, that we are always the same. O meu ponto é que nós somos
é sempre a mesma coisa, a mesma experiência. The only true Holy One is other than we are. O único verdadeiro santo é aquele outro, inteiramente outro. So he takes a long time to tell us exactly who he is and how he wants to relate to us. Ele toma um tempo bastante grande para dizer a nós quem ele é e como ele quer se relacionar com a gente. The Bible doesn't just drop a doctrine of holiness on our heads. A Bíblia não joga sobre as nossas cabeças facilmente ou simplesmente uma doutrina da santidade. He takes a long time to describe every part of his nature. Deus toma um longo tempo para descrever a nós cada parte da sua santidade, da sua natureza. He never forces himself upon us in relationship to us. Ele nunca se impõe sobre nós nesse relacionamento conosco. The Holy One is always looking for a personal, intimate relationship with us. O Todo Santo sempre procura uma relação íntima, próxima com a gente. So let's look quickly at three distinct differences between the Holy One and all other concepts of holiness. Vamos olhar então a 3 distintivos importantes a respeito do único santo, diferente de outras experiências de santidade. The first difference is that holiness is always a personal reality. A primeira diferença é que essa santidade do Deus bíblico é sempre uma realidade pessoal. You remember in Exodus 3, the Lord says, I am holy. Em Êxodo 3, lembre-se que Deus diz, eu sou santo. Excuse me. He simply says, I am, not I am holy. He says, I am. Desculpe, ele simplesmente diz, eu sou. Não, eu sou santo. Simplesmente, eu sou. Yes. But notice that he says, not he, but he says, I am. Veja que ele não diz ele diz, eu sou, eu sou. It sounds simple, but think about the power of that when God is revealing himself to us. Parece simples, mas pense a respeito do poder disso quando Deus se revela a si próprio para nós. First person pronoun with a dynamic verb. God says, that's all you need to know right now. A primeira pessoa, o pronome da primeira pessoa em uma forma verbal dinâmica. Isso que precisamos saber agora. That's our major point one more time. Esse é o nosso ponto principal, uma vez mais. Real holiness is who he is, not what I am first. A santidade real é quem ele é e não quem nós somos. He wants to give himself to me. Ele quer dar-se ele mesmo a mim. Now let's go to the second difference between God, the Holy One, and all other concepts of holiness. E vamos ver a segunda diferença entre Deus, o Santo, e todas as outras concepções a respeito de santidade. He is personal, but he's also transformational. Ele é pessoal, mas ele também é aquele que transforma. Many of us have been looking across the world at other wars around the world. Muitos de nós temos visto ao redor do mundo outras guerras. There are many tyrants and dictators in the world. Há muitos tiranos e ditadores no mundo. But I'm interested that when God sends Moses back to Israel, he's not talking first about the powers around them. É interessante que quando Deus envia Moisés de volta, ele não está falando a respeito dos poderes ao redor dele. Yes, he is making all things new first. O que ele está fazendo é que ele está fazendo todas as coisas novas em primeiro lugar. I remember the first day I sat down and read Exodus 3 and Genesis 1, 2, and 3. Quando eu fiz menção a Êxodo 3 e também como aparece isso em Gênesis. And I began to see a comparison that I think is very important for us to see.
Eu consigo ver aí uma comparação que é muito importante para nós examinarmos. We have a garden in Genesis, Nós temos jardim em Gênesis and of course, a desert in Exodus. e, é claro, deserto no livro de Êxodo. Our sinfulness is what produced the wilderness. O que produz our simpleness. So Right. notice, excuse me. Sorry. So notice that Adam and Eve care for the garden, and Yeah. Moses is tending the sheep. Adão e Eva estavam cuidando do jardim e Moisés estava pastoreando as ovelhas. Let's look at that entire list if we can, just quickly for everyone. A gente pode olhar na lista toda e para ver todas essas diferenças, né? Como Bem. cuidar, apacentar e o demais. And I think you'll see the comparison between what happens in the garden and what's happening with Moses. E vemos assim uma comparação entre o que aconteceu no jardim e depois o que aconteceu com Moisés. The contrast, of course, is that Adam and Eve disobeyed the Lord. Moses obeys him. A diferença e o contraste, é claro, é que Adão e Eva desobedecem a Deus, enquanto que Moisés obedece a Deus. And the Lord takes him right back to the ground that is the foundation of the creation of humanity. We are made of the dust of the ground. He takes him back there. Então Deus leva Moisés de volta ao solo que é a fundação daquilo que Deus está realizando. And he says, this ground is holy. E ele diz, esse chão que você está pisando é santo. I'm intrigued that Moses hides his face when God says that. Eu fico intrigado que Moisés esconde o seu rosto quando Deus lhe diz isso. Adam and Eve hid from God, and Moses must also hide as well. Adão e Eva se esconderam de Deus e Moisés agora tenta se esconder da mesma maneira. I hope you understand what we're talking about tonight. Eu espero que você entenda o que nós estamos falando nessa noite. This is the place where the Holy One begins to redefine for us his very nature. Esse é o lugar em que o Santíssimo está buscando redefinir o que é santidade para nós. Any teacher in our tradition must understand how holiness permeates the entire Bible. Qualquer professor da nossa realidade precisa entender como que a santidade permeia todas as escrituras. A preacher must see the Holy One in every book of the Bible. Pregador precisa ver e perceber o todo santo em cada livro das escrituras. In Genesis, we are made to be like him. Em Gênesis, nós somos feitos para ser como ele. In Exodus, we are delivered to be made holy. Em Êxodo, nós somos deliberadamente chamados a ser santos. I think the next slide would help us some. There we go. Good, perfect. Leviticus, of course, the Lord says, be ye holy. I am holy, you be holy. E Levítico também diz, eu sou santo, você deve ser santo também. And in every successive book of the Bible, you find an added point on how the Holy One wants us to be like him. E em cada sequência de livro das Escrituras, nós vemos ponto adicional sobre como nós devemos ser santos, como ele é santo. When you come to the entire sacrificial system in the book of Leviticus, quando chegamos a todo o sistema sacrificial apresentado no livro de Levítico, the purpose of it all is that we might be clean from all our defilement. O propósito de todo aquele sistema é que nós pudéssemos ser purificados de nossa impureza. You remember the Lord said to Israel, I want you to be a holy nation. Lembre-se que Deus disse para Israel, eu quero que você seja uma nação santa. When you come to the historical books, books about the kings, you find another emphasis. Quando chegamos aos livros históricos, os livros a respeito dos reis, nós vemos também essa ênfase.
Every king is defined by having a whole heart or not a whole heart for God. E cada rei, ele é definido por ou ter um coração íntegro ou por não ter esse coração íntegro. And if a leader doesn't have a whole heart for God, all of the culture suffers. E se um líder não tem um coração íntegro, todo o povo e toda a cultura sofre por causa disso. And then we come to the wisdom literature. E então chegamos à literatura de sabedoria. All of it's pointed to us as individuals. E toda ela apontando a nós como indivíduos. We are called to be blameless and upright. Nós somos chamados para ser puros, sem mancha. The same word we find in Genesis, God just simply wants us to walk with him as he is holy. E a mesma a palavra que aparece em Gênesis, em que nós somos chamados para andar com ele em intimidade. Holiness shapes the entire life of the people of God. E assim a santidade, ela modela toda a nossa vida. I've just finished studying on my own private time the book of Ezekiel. Eu acabo de terminar de estudar, no meu tempo de estudo pessoal, o livro de Ezequiel. And you remember that Isaiah and Jeremiah and Ezekiel all say the same thing. E lembre-se que Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos eles falam a mesma coisa. The Holy One can transform your heart. O Santíssimo que pode transformar o seu coração. And you can live with righteous and justice and love. E você pode viver com retidão, justiça e amor. You know when Jesus came that the angels knew exactly who he was. Vocês sabem que quando Jesus veio, os anjos sabiam exatamente quem ele era. Gabriel said to Mary, "This one who's to be born will be the Holy One." Gabriel disse a Maria, esse que está para nascer é aquele que é o santo. And every demon that connected to Jesus knew he was the Holy One of Israel. E cada demônio que teve um encontro com Jesus sabia e reconhecia que ele era o Santíssimo de Israel. But we're talking here about God who wants us to be as intimate as he was with us in the garden. Nós estamos falando de um Deus que quer que sejamos íntimos com ele como éramos ao princípio no Jardim do Éden. He only comes to recreate us from the inside out. Ele apenas vem para nos refazer de dentro para fora. That is why he was baptized in the Jordan. É por isso que ele foi batizado no Rio Jordão. He took on our death produced by sin and rose again. Ele tomou as nossas próprias profundezas produzidas pelo pecado e ressurgiu. He went into the wilderness that we produced to transform it from the beginning to the end. Ele foi ao deserto que nós produzimos para voltar a produzir desde o começo. Every temptation Jesus received there, he defeated the temptation that Adam and Eve fell to a long time before. Cada tentação que Jesus passou ali no deserto, ele derrotou as mesmas tentações que Adão e Eva falharam lá no começo. Jesus took our dust. Jesus tomou o nosso pó. He became a human just like you and me. Ele se tornou humano, igual a você e a mim. And he is no longer hiding his face from us. E ele não está mais escondendo a sua face de nós. In Jesus, we see the very face of God. Em Jesus, nós vemos a própria face de Deus. So see what we've done in just a few minutes. Veja o que nós fizemos em poucos minutos. We have holiness in the Garden of Eden. Nós temos a santidade no Jardim do Éden. It was simple to the Lord. He said simply, walk with me, love me, obey me. E Deus simplesmente disse, caminhe junto comigo, me ame, me obedeça. But we chose the wilderness, alienation, and our disobedience. Mas nós escolhemos o deserto, a alienação, a desobediência. But now Jesus comes to our dirt, to our filthiness. E Jesus, agora, ele vem até nós no meio da nossa imundície, da nossa sujeira.
And the great I am has taken on our dust. E aí, o grande eu sou toma o nosso pó. And he says to us, walk with me and love me and obey me. E nos diz, caminhe comigo, me ame, me obedeça. That is why our tradition, all of us who are listening tonight, have a marvelous view of salvation. Por isso que na nossa tradição, todos aqueles que estão nos ouvindo nessa noite têm uma compreensão maravilhosa da salvação. He forgives us and he offers us his fullness. Ele nos perdoa e nos oferece a sua inteireza. He pardons me, but he also cleanses me. Ele nos quebra, mas ele nos purifica. He can deliver me from any sin, Ele nos liberta de todos os pecados, but he can also make me whole. mas ele também me faz inteiro. The Holy One has power to save. O santo do santo, ele tem poder para salvar. And that includes the power to transform every part of my life. E isso inclui o poder para transformar cada parte da minha vida. Can I go back to one problem, though, I think we have with this doctrine of salvation? Posso voltar a um problema que eu creio que ainda assim nós temos com essa doutrina da salvação. I sense this in the United States, and maybe you sense it in Brazil as well. Eu percebo isso nos Estados Unidos e talvez vocês encontrem isso aí no Brasil. Remember what I said about the Lord saying, I am. Lembre-se do que eu disse a respeito do Senhor dizendo, eu sou. But our sin occurs whenever we start by saying, no, I am. E o nosso pecado ocorre quando nós começamos a dizer, não, eu sou. If we're not clear on who he is, we will always try to make life work on our own. Se nós não temos clareza a respeito de quem Deus é, nós sempre vamos tentar fazer com que a vida funcione à nossa própria maneira. Holiness depends on the great I am. A santidade, ela depende do grande eu sou. So I cannot define him. He defines himself to me. Eu não posso definir ele se define a si mesmo para mim. He says, I will show you what it means to walk with me in loving covenant. Ele nos diz, eu vou mostrar para vocês o que significa andar comigo nessa aliança. You will learn who I am by seeing what I do. Vocês vão ver quem eu sou através de ver o que eu faço. By listening to me and obeying me. Através de me ouvir e de me obedecer. Many people where I minister believe you can go to an altar and that's all that has to happen. Muitas pessoas a quem eu ensino acreditam que tudo que você tem que fazer é ir até o altar. Holiness is always personal. Santidade é sempre pessoal. But it's also always transformational. Mas ela também sempre é transformacional. He can begin with a commitment. Ela pode começar com um compromisso. But he always wants a real, personal, transformational relationship with me. Mas ele sempre quer uma relação pessoal e de transformação comigo. I'm very concerned when I hear people talk about holiness, they only talk about their experience. Eu sempre me preocupo muito quando as pessoas começam a falar de santidade apenas como se fosse uma experiência. Holiness is a personal being who offers me himself. He wants me to be involved with him every moment of my life. A santidade é a respeito de um ser, um todo-poderoso, que se oferece ele mesmo para que eu possa conhecê-lo e me relacionar com ele. Let me come to difference number 3. Vamos para a diferença de número 3. And this is very important for understanding all of the Bible. E é muito importante porque isso aparece em toda a palavra. He is personal, transformational, and moral. Ele é pessoal, ele provoca transformação e ele é moral. I'm interested that the first word that we find in the Bible about the Lord is good, goodness. É muito interessante que a primeira palavra, adjetivo que nós encontramos nas Escrituras a respeito de Deus é bom, a sua bondade.
And the more we learn about him, we find out he is always right. He is always true. He never, ever is faithless. E quando vamos examinando mais, nós descobrimos que ele é sempre justo, ele é sempre verdadeiro, ele é sempre fiel. If you just make holiness an essence, a divine essence, you'll miss his very nature. Se você faz a santidade apenas a essência do divino, você vai perder a sua verdadeira natureza. The Holy One says, I will show you how I act and live toward you. O santo, ele nos diz que eu vou te mostrar o que é essa santidade na maneira em como que eu ajo e vivo com você. As Israel related to him, they said, he is telling us the truth. He is one in his heart toward us. E quando Israel está se relacionando com ele, ele vai dizer, assim, olha, e vai perceber que ele é verdadeiro no seu coração e na maneira como ele se revela e se relaciona com a gente. He told them through the 10 Commandments, I never change my standards. They're always the same. Quando ele se revela através dos 10 mandamentos, ele sempre, eu revelo, sempre serei dessa mesma maneira. Eu revelo quem eu sou e na qualidade de quem eu sou para vocês. And I'm always dependable. You can always lean upon me. I will never fail you. E vocês podem sempre depender de mim. Vocês podem sempre se inclinar para mim. Eu nunca falharei com vocês. He is different than we are. Ele é diferente de quem nós somos. But he tells us, I can make you like me. Mas ele nos diz, eu posso fazer com que vocês sejam como eu sou. So the Holy One of Israel says to us, this is my essence, I am holy. O Santíssimo de Israel diz, essa é a minha essência, eu sou santo. This is my character, I am holy. Esse é o meu caráter, eu sou santo. But then he says to us, I want you to be holy, like I am holy. Yeah. Então ele nos diz, eu quero que vocês são santos como eu sou santo. That is why what you're studying, all of us are studying every day, is so important. E por isso que o que vocês estão estudando, o que nós estamos estudando cada dia é tão importante. Most people don't see holiness as the very center of what it means to be a believer in Jesus Christ. Muitas pessoas não veem ou não entendem o que quer dizer ser santo como a centralidade da nossa fé em Jesus Cristo. Very few people believe they can be made holy before heaven. Poucos acreditam que podem ser transformados, feitos santos antes do céu. But the Bible says the exact opposite. Mas a Bíblia diz exatamente o oposto disso. His holy nature, his character can be shared with his own. Que a sua natureza santa, que o seu caráter pode ser compartilhado com o povo. He is the only one who is absolutely holy. Ele é o único que é absolutamente santo. But if we're related to him, he shares his character with us. Mas se nós nos relacionamos com ele, ele compartilha esse caráter de santidade com a gente. There's one more word I want to share that's very important for the Old Testament concept of holiness. Tem mais uma palavra que é muito importante para esse conceito do Antigo Testamento, de santidade encontrado no Antigo Testamento. I'm not sure what the word is in Portuguese, but in Hebrew the word is hesed. Eu não sei como que é a palavra em português, mas em hebraico a palavra é hesed. It's only found in the Old Testament. Ela é apenas encontrada no Antigo Testamento. And it's very hard to translate. E é muito difícil de traduzir. I have found 14 different translations for that one word in Hebrew. Eu já encontrei 14 traduções diferentes para essa palavra hebraica. But it's unique to Yahweh. Mas ela é algo único ao Deus Yahvé. The best translation I know is his loyal covenantal love. A melhor tradução que eu conheço é que é o seu leal amor da aliança. If anyone ever says to you, the Old Testament's full of a wrathful God and no love, talk about this word. Se alguém diz para vocês que o Deus do Antigo Testamento é um Deus cheio de ira e sem amor, fale para essa pessoa a respeito dessa palavra.
You see, most of us forget that holiness is one of the most countercultural concepts in all of human history. Muitas pessoas se esquecem que a santidade é o conceito mais contracultural de toda a história. It challenges every secular concept. É porque desafia todos os conceitos seculares. We're not manipulating God. He gives himself to us. Nós não estamos manipulando a Deus, ele que se dá e se revela a nós. I'm really interested that many American Christians want the blessings of God, but they don't want to be like him in their nature. Eu fico intrigado que muitos norte-americanos querem as bênçãos de Deus, mas não querem compartilhar da sua própria natureza. In a secular world, you can't even know God. In the Bible, he wants only deep intimacy with us. No mundo secular, você poderia apenas conhecer acerca de Deus, enquanto que na Bíblia você é chamado para um relacionamento íntimo e próximo com ele. The Holy One wants to determine every aspect of our lives, how we spend our money, who we vote for, and how we spend our free time. Esse Deus Santo, ele quer se relacionar com a gente em todos os aspectos da vida, como que nós votamos, como que nós usamos o nosso dinheiro, como que nós usamos nosso tempo livre. We must preach a gospel of holy love. Nós precisamos pregar um evangelho do amor santo. I believe the Wesleyan tradition has been raised up for this one point. Eu acredito que a tradição wesleyana surgiu exatamente para enfatizar esse ponto. We are to offer a whole God who can make anyone whole. Nós podemos oferecer um Deus inteiro, que deseja que sejamos pessoas íntegras. We must preach and teach and live a fully orbed biblical holiness. Nós precisamos pregar, ensinar e compartilhar a respeito de uma santidade que é inteiramente bíblica. Every one of our founders in all of our denominations have said something like this. Cada dos fundadores das nossas denominações disseram algo parecido com isso. But sadly, I find that many of our people are embarrassed or hesitant to preach or to teach holiness. Mas eu com frequência encontro que muitas das pessoas em nossas tradições, elas estão envergonhadas ou tímidas para pregar a respeito da santidade. Of course, we need to clarify some important questions. Claro que nós precisamos explicar bem algumas dessas questões importantes relacionadas. But that's very different from questioning if holiness is even possible in a human life. Mas isso é bem diferente de questionar se a santidade seria, inclusive, possível na vida humana. We need to live and to share what we proclaim very clearly in our culture. Nós precisamos viver e compartilhar aquilo que proclamamos em nossa cultura. There must be not one whit of pride or arrogance in what we say about the Holy One. E não é algo a respeito de ter orgulho ou arrogância a respeito do que cremos sobre o santo. We must show that it's possible to live moment by moment with the Holy One in our midst. Nós devemos mostrar, dar evidência de que é possível viver com aquele Deus santo em cada momento das nossas vidas. One of my favorite authors in the Salvation Army is Samuel Logan Brengle. Um dos meus autores favoritos no Exército da Salvação é Samuel Brengle. He said, I have one passion. It is he, only he. Eu tenho uma só paixão, é ele, somente ele. We must hear the call and offer the call to holiness in all that we do. Nós precisamos ouvir o chamado e oferecer esse chamado para a santidade em tudo que somos e vivemos. In every book of the Bible, the Holy One calls us to himself. Em cada livro da Bíblia, o Santo, Deus Santo, nos chama para ele mesmo. I just finished the book of Job this morning in my devotions.
Eu acabo de terminar o livro de Jó essa manhã, nos meus tempo devocional. As you know, it's a very long and sometimes confusing book. Como vocês sabem, é um livro bem longo e às vezes é um livro difícil, But from beginning to end, it's very clear. mas do começo até o fim do livro há uma clareza importante, That Job has a blameless heart. que Jó é uma pessoa com coração íntegro. And God never says, no, you don't have a blameless heart. E Deus nunca lhe diz, não, você não tem um coração íntegro. So here's a man in deep suffering. E aqui, então, temos em Jó um homem com um terrível sofrimento. He doesn't understand everything, Ele não entende tudo o que está acontecendo com ele, but his heart is one toward God. mas o seu coração é íntegro perante Deus. The Holy One calls us to himself. O Santo de Israel nos chama para ele mesmo. Jesus calls us. O Jesus nos chama para ele mesmo. He is the face of holiness to us. Ele é a face da santidade para nós. And the Spirit offers us this holy life. E o Espírito Santo de Deus nos oferece essa vida santa. Could I ask you, as we close this session out, which I thank you again for your patience, are you living in this reality? Eu poderia perguntar para vocês, quando vamos nos aproximando, fechando a sessão dessa noite, se você está vivendo na realidade dele. I believe he has no other purpose for your life. Eu acredito que ele não tem outro propósito para a sua vida. Everything else must come out of that. Tudo o mais precisa vir dessa realidade dele. And only if you and I are holy will the world see the face of God. E apenas se você e eu somos santos é que o mundo verá a face de Deus. Thank you for your wonderful patience with me this evening. Muito obrigado pela paciência maravilhosa de vocês comigo nessa noite. I can't wait to hear our marvelous panel and your questions in just a few moments. Eu estou ansioso para ouvir agora o que vocês têm para dizer no painel e também das questões vindas dos participantes. Let's keep seeking the Holy One together. Vamos continuar buscando o Santo juntos. Amen. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Dr. Bill, por essa fantástica e poderosa explanação, profunda explanação a respeito da santidade nas Escrituras. E eu quero, então, convidar aqui os nossos painelistas desta noite, pastor Eduardo Goya, major Nelson Wakai, bispo José Hildo, para fazerem suas considerações e aplicações daquilo que foi compartilhado conosco nessa noite. Então, eu vou dar 3 minutos para cada um dos irmãos, ok? Para fazer as suas considerações e aplicações. Vamos por ordem alfabética, começar pelo pastor Eduardo Goya. Não sei se isso é um privilégio de começar. Obrigado, Rodrigo. Depois de uma exposição tão profunda, apesar dos problemas técnicos, é uma exposição que a gente tem que digerir. Eu só queria reagir a depois de toda a expressão, de toda a colocação da santidade de Deus, eu tentando concentrar e processar, mas me chamou muita atenção que esse Deus que é separado, que é santo, ele termina dizendo que ali a Trindade, que ele nos convida para si mesmo, que Jesus nos convida para si, o Espírito Santo nos convida. Eu fiquei assim, depois dessa exposição, com essa expressão, eu senti algo assim muito especial. Puxa, que privilégio de nós, pecadores, sermos convidados a ter comunhão com esse Deus, né? Ele usou ali a Trindade. Então,
Isso me chamou bastante atenção e me fez ficar bastante pensativo e da responsabilidade que nós temos. E o privilégio tremendo, e às vezes nós nos ficamos por aqui, mas do desafio de nós vivenciarmos essa santidade, de vivermos dessa maneira e partilharmos. Então, a minha colocação é sobre quase no final, que ele fez isso depois de toda essa exposição tão tremenda de como é a questão da santidade de Deus, como é tremendo e como é complexo nós pensarmos, porque é uma realidade que talvez nós pecadores vamos ter que ficar imaginando. Mas quando ele falou dessa maneira, me soou, me trouxe algo assim tão pessoal, me senti assim acolhido. Foi uma palavra que eu confesso aqueceu o meu coração, porque ao ouvir eu senti assim, nossa, eu vou me sentindo assim, esse Deus é muito tremendo, mas e no final, quando veio essa palavra, eu não senti assim, eu senti abraçado, acolhido, porque ele me convida a ter comunhão com ele, eu pecador, né? Mediante nós sabemos, expandindo a teologia toda, que por meio do sangue de Jesus se tornou possível, mas saber que Deus partilha isso, eu confesso, alegrou o meu coração, me trouxe um brilho especial quando eu ouvi ele dizendo e li, foi algo que mexeu com o meu coração. Então, a minha reação é em cima desse ponto, que foi, para mim, a coisa que me trouxe assim, uau, estou aqui, né? Então, essa é a minha palavra, agradeço, essa palavra veio de encontro ao meu coração, é um conceito que nós sabemos, mas ao ouvir sobre esse Deus santo e que ele me convida, fui muito abençoado. Então, a minha colocação é nessa questão. Obrigado, Rodrigo. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado por essa percepção e repartir conosco. A gente sentiu também na sua fala também essa leveza, né? Que essa santidade produz em nós, esse acolhimento da graça de Deus. Bispo José Hildo. Quero agradecer a palestra excelente aí do Dr. Bill e um verdadeiro passeio pelas escrituras sagradas, começando com o Criador e nós criaturas, e essa distância tão tremenda, e aquele ideal do Jardim do Éden. Eu gostei demais do paralelo estabelecido com Moisés no deserto, né? Aliás, o deserto acaba sendo o resultado do pecado, a alienação, perdidos, a escravidão, a condição de perdidos, escravos, deserto. E que contraste com o Jardim do Éden, e de repente todos aqueles elementos ali, de alguma maneira presentes, e esse chamado de Deus, né? Que o Edu, a gente chama de Edu porque é meu chapa, meu camarada, é meu amigo. Esse chamado, né, desse Deus que vem ao nosso encontro, a gente está perdido, a gente se deu mal, quebrou a cara, a gente está fraco, a gente está escravo do pecado. Ele veio a nós, ele nos chama porque ele não desistiu da gente, né? E a santidade é alguma coisa que Deus opera em nós, né? Tanto querer como realizar. Mas agora desenvolvei, pois, a vossa salvação. Então, essa nossa obrigação, né? Ela tem por base esse nosso chamado a desenvolver a nossa salvação, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, a ser como Ele é aqui nesse mundo, porque então a santidade é possível, porque pelo Espírito que nós recebemos, pela redenção que nós tivemos, pela maldição que foi afastada, né, de nós, pela restauração que a gente pode encontrar em Cristo. E depois eu trago aí uma questão para o Dr. Bill, que quando sempre a gente trata do tema da santidade,
existe sempre o risco do legalismo, né? Eu queria que ele falasse um pouco sobre isso. E eu acho que ele colocou tão bem essa questão do lado positivo da santidade, né? Dessa restauração, de santidade ser definida muito mais como um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus. E se é relacionamento com Deus, então a gente já tem a cura para o legalismo. É muito mais um relacionamento em que entramos do que regras que seguimos e que normalmente tal conceito de santidade acaba levando ao legalismo. E se a gente entra no relacionamento com Deus, a gente passa a ter o coração de Deus e o olhar de Deus, que é cheio de compaixão e misericórdia, né? Que coisa boa. Depois o Dr. Bill pode nos falar um pouquinho sobre como evitar o perigo do legalismo. Bem, bispo, obrigado pela consideração, por processar essa palestra tão maravilhosa. E agora a gente quer dar a palavra para o Major Nelson Wakai, fazer também suas considerações neste momento. Queria começar pelo tema do nosso encontro de 3 dias, que é a santidade bíblica para os dias atuais na vida da igreja, ou por que a santidade bíblica é tão importante para a vida cristã, né? Se nós nos lembramos de Wesley, e a gente, com herança salvacionista, com o próprio doutor Bill é salvacionista hoje, a gente lembra que uma das críticas dos Huxley, né, na época do fundador, 150 anos atrás, aí, é de que o nosso tipo de cristianismo era um cristianismo com o pé no chão. Não ficava só nos ritos ou nas 4 paredes, mas era um cristianismo traduzido na vida de uma igreja que impactou a sua geração, né? O Dr. James Orr, editor da primeira edição da ISB, International Standard Bible Encyclopedia, colocou no item Sanctification que um dos motivos do grande sucesso de William Booth em 1865 era justamente a sua doutrina de santidade. Nós nos vemos hoje com uma herança fantástica, né? A gente fala da primeira e da segunda crise, né? A primeira crise de salvação, segunda crise de santificação. Ambas são convites da parte de Deus. A gente tem um colega do Dr. Bill chamado Jonathan Raymond, que também é teólogo, e ele fala sobre a questão da santificação como encontro e jornada. E aí, só para não me estender mais, Êxodo 19, 6 diz: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Isso Deus está fazendo esse chamado, e é um chamado que vai ser obedecido na formação da nação de Israel, e é repetido depois na primeira carta de Pedro 2, 5 e 9. 2:5 e depois repete no 9, se referindo à igreja que é enxertada no Israel de Deus. Então, eu tenho a impressão que nós precisamos lembrar que estamos vivendo em tempo de grande crise e que não é só uma questão individual, é uma questão corporativa. É uma questão comunal. Como movimento de holiness, né? Nazarenos, holiness, metodistas livres, salvacionistas, nós somos essa nação santa que na sua vida, na sua mente, na sua boca, nos seus ouvidos, nas suas ações, impacta ou pode ou deve impactar a nossa geração. Vivemos em grandes trevas, grandes conflitos, discursos vazios, pastores vendidos, profetas que querem enriquecer o seu bolso, guerra, fome, grande êxodo nas nações, né? Nós estamos experimentando recordes no número de refugiados, e a nossa igreja de santidade, que crê justamente nesse encontro e jornada com Deus como povo, tem, de fato, uma herança de ter feito diferença. Então, eu vejo muita pertinência no tema, e eu gostaria que a gente pensasse na nossa responsabilidade como herdeiros de Wesley, de Booth e de tantos outros aí,
por que a santidade bíblica é tão importante para a vida cristã. Não é só algo pessoal, não é só encontro pessoal e jornada pessoal, mas deve ser encontro comunitário, transformação comunitária. Esse encontro de poder deve impactar a nossa sociedade. Então, eu vejo o título como muito provocativo, muito pertinente. Parabéns a quem está, né, pensando junto nisso, mas eu creio que esse pensamento deve nos levar aos pés de Cristo, porque as trevas são grandes, mas a luz prevalece nas trevas. Uau! Obrigado, Major, por aprofundar essa provocação, nos trazer essa reflexão, um aspecto bem prático dessa santidade. A gente agora quer, então, devolver essas provocações, essas reflexões ao nosso palestrante, Dr. Bill, e eu quero começar já pela pergunta que o Bispo Hildo trouxe, pedir que o Bispo Hildo faça mais uma vez a pergunta, e o Dr. Bill vai ter a oportunidade de esclarecer. Bom, quando eu gostei muito que ele, praticamente ele já respondeu para mim, eu gostaria só que ele falasse mais sobre isso, porque a maneira como ele apresentou foi tão positiva, falando da santidade em termos de relacionamento, desse chamado, e das benesses e dos benefícios, né, que nós perdemos por conta do pecado, e o propósito de Deus sempre é o nosso bem, né? Afinal de contas, Ele nos ama. E colocando, como ele bem colocou, a santidade como algo relacional, muito mais do que uma lista de regras a seguir, isso para mim já é a resposta, né, de como devemos evitar o legalismo. Mas eu gostaria que ele, se ele quiser, pudesse aprofundar mais, porque isso sempre foi um perigo, inclusive historicamente falando, dentro do próprio movimento holiness, né? Ou seja, do movimento de santidade. A gente viu momentos dos quais a gente não recorda com tanto carinho, né? Momentos de legalismo, porque isso é sempre um risco, né? Então a gente entende que aprumando a vida com Cristo e crendo em Cristo e tendo o coração de Deus, a gente acaba tendo um agir misericordioso, bondoso, e podemos ser sal da terra e luz do mundo, e podemos ser como Jesus foi aqui na terra, né? Porque é impressionante como Jesus, a pessoa mais santa do mundo, contava com a simpatia dos pecadores, né? Eu acho isso extraordinário. Então, isso é um milagre, né? O ser mais santo do mundo esteve entre nós e, de repente, ele cativava os pecadores. E é esse tipo de santidade que a gente precisa ter, essa do coração de Cristo, cheio de compaixão. E eu gostaria de ouvir um pouco mais o Dr. Bill a esse respeito. Dr. Bill. Can you open your mic, Bill? Yeah. Yeah. I think you can. Yeah, you can speak now and just have. Escutamos. Are we okay? Bill, can you hear us? I can. Yeah. Okay, we can hear you now. Okay. Okay, great. Okay. I'm amazed that my brothers can summarize in 2 minutes what took me 45 minutes to do. Eu me assombro que meus irmãos conseguem resumir em 2 minutos o que me tomou 45 minutos para expor. Let me dive into the legalism question first.
Deixa eu entrar nessa questão, primeiro na questão sobre o legalismo. I think it's because we are human beings. Eu acredito que isso se dá porque nós somos seres humanos. We define who we are often by what we do. Nós, com frequência, definimos quem somos a partir daquilo que fazemos. We like to do works, and we find it difficult to have faith. Nós gostamos de praticar obras e achamos difícil simplesmente ter fé. So one of the weaknesses of the holiness tradition has been we like to tell people what we do not do. Então, uma das fraquezas da tradição ao redor da santidade é que nós gostamos de dizer às pessoas o que elas não devem fazer. That is why I emphasized so strongly the nature of God himself, his essence. Por isso que eu enfatizei de maneira tão forte a essência e o caráter do próprio Deus. No doing, no action makes any difference if it doesn't come from a clean heart. Nenhum fazer, nenhuma ação faz qualquer diferença se ele não vier de um coração puro. That's why we must ask the Lord every moment of every day, Lord, what would you have me do? É por isso que nós devemos nos perguntar todos os dias, a cada momento, Senhor, o que o Senhor faria? And it must always come out of a heart of love. E precisa sempre vir de um coração cheio de amor. Let me go to another question that was asked by my brothers. Eu vou a outra questão que também foi perguntada pelos meus irmãos. Why is this doctrine so important for the life of the church? Por que essa doutrina é tão importante para a vida da igreja? As far as I can tell, in both Old and New Testament, God will have no other definition for his people than holiness. Por mais que eu procure, eu vejo que tanto no Antigo como no Novo Testamento, não há outra definição tão importante do que a definição a respeito da santidade do povo de Deus. 1 Peter is a reference back to the book of Exodus. 1 Pedro faz referência de volta ao livro de Êxodo. The Lord wants a holy nation and a royal priesthood. O Senhor deseja uma nação santa, um sacerdócio real. So we must be very clear on who we are called to be. Então nós devemos ter muita clareza a respeito de quem nós somos chamados a ser. And that then will influence every aspect of what it means to be a Christian in the body of Christ. E isso irá influenciar cada aspecto do que significa ser cristão no corpo de Cristo. Without holiness, we are incomplete and ineffective. Sem a santidade, nós somos incompletos e ineficientes. I wasn't surprised that my Salvation Army brother emphasized community. Eu não me surpreendi que o nosso irmão do Exército da Salvação enfatizou a comunidade. I would have expected nothing less of him. Eu não esperava nada mais além disso. This is a very important question. Essa é uma questão muito importante. He is very accurate. Sometimes we focus on holiness just for us and doesn't touch the community. Ele está muito correto quando diz que, às vezes, a santidade, falamos da santidade como algo que cabe apenas a nós mesmos e não à comunidade. When I go back to Exodus, there. Quando eu volto para o texto do Êxodo, when Yahweh says to Moses, "This is holy ground," quando Yahvé diz a Moisés, esse solo que você está pisando é santo, the next thing he says is, "Go to the most powerful man in the world and tell him, let my people go." E a coisa seguinte que Deus diz para Moisés é: vá para o homem mais poderoso da face da terra e diga, deixa meu povo ir. So justice is very important to Yahweh. Então, a justiça é muito importante para esse Deus Yahvé. He wants everyone to be delivered from every aspect of sin. Ele quer que todas as pessoas sejam libertadas de todos os aspectos do pecado. When holy love fills a heart, it's always turned outside of itself toward other people.
quando o amor santo enche os nossos corações, sempre faz com que nós nos voltemos às vidas de outras pessoas. Let me move to a third question. Vamos a uma terceira questão. The discussion about Holy Israel and Holy Church. A discussão a respeito do Israel Santo e da Igreja Santa. We need to be careful how we apply the Old Testament to our New Testament reality. Nós precisamos ser cuidadosos quando nós aplicamos a realidade do Antigo Testamento à realidade do Novo Testamento. Israel did not have the Savior like we have him. Israel não tinha o Salvador como nós o experimentamos. So not everything crosses into our life like it was for Israel. Então, não é tudo que se aplica à nossa vida da mesma maneira como se aplicava para Israel. But I believe the Bible clarifies for us what is important to God. Mas eu acredito que a Bíblia nos esclarece o que era importante a respeito de Deus. There were false prophets in the Old Testament and false prophets in the New. Havia falsos profetas no Antigo Testamento, havia também falsos profetas no Novo Testamento. There was corruption in the Old and corruption in the New. Havia corrupção no Antigo Testamento, havia corrupção no Novo Testamento. There were people who liked to be in their small group alone and those who said we must reach the nations. Havia aqueles que queriam ficar isolados em seu próprio grupo pequeno e havia aqueles que queriam alcançar as nações. Jesus said, I came not to destroy the law, but to fulfill it. E Jesus disse, eu não vim para destruir a lei, mas eu vim para cumpri-la. And thus we must live in such a way where the world knows that we follow Jesus with all of our hearts. Então nós devemos viver de tal maneira que o mundo perceba que nós seguimos a Jesus com todo o nosso coração. And we love the lost with all of our hearts. E que nós amamos o perdido com todo o nosso coração. And even though they may misunderstand us and accuse us of things, we love them anyway. E mesmo que eles não nos entendam ou não nos rejeitem, nós os amamos da mesma maneira. There is nothing more important, it seems to me, in our world than to live out a holy life in our communities and culture. Eu acredito que não há um chamado mais importante para nós do que viver uma vida santa em nossa realidade e nossa cultura. The word I hear most often in America, North America, about the church is hypocritical. A palavra que eu mais ouço aqui na América do Norte a respeito da igreja é hipócrita. The only way that hypocrisy can be dealt with is if we have a whole heart for God and for others. A única maneira em que podemos enfrentar a hipocrisia é tendo um coração íntegro para Deus e para as pessoas. I think those were the major questions I picked up from our Q&A. If we want to talk about more, I'm more than happy to do that. Eu acredito que essas foram as questões principais que eu consegui captar da sessão dos nossos painelistas, mas se há alguma outra coisa mais, nós podemos lidar com elas também. Ok. Eu quero dar a palavra ao Major Nelson Wacais. Tem alguma pergunta, Major? Não, eu não gostaria de manifestar nenhuma pergunta nessa altura. E vai ter tempo para agradecer. Depois eu agradeço depois. Ok. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós, graças a Deus, estamos com um excelente grupo aqui no YouTube. Nós temos 122 pessoas conectadas conosco aqui e temos os nossos alunos que fizeram aqui algumas perguntas. Não vai dar para responder todas, mas selecionamos 4. Já compartilhei com o pastor Daniel Ausley, ele vai fazer um bate-bola aqui ao vivo com o Dr. Bill e vamos então a essas perguntas. Pastor Daniel. Ok, obrigado, Rodrigo. Vou fazer as perguntas aqui para o pastor Bill em inglês e ele vai estar respondendo. Aí eu vou pedir para o meu caro amigo, pastor Ricardo, para traduzir para o português. Vamos fazer aqui um bate-volta.
bom? So, Bill, I'm going to, well, Rodrigo said that we had 127 viewers. That's excellent. And we're so happy for the good response to our broadcast. And we have 4 questions. This one student or listener asked, am I to understand that it is not possible to be holy, but that we can seek a life of entire sanctification that pleases God? Is that what you're saying? That's the first question. Yes. Can I respond to you, Dan, and then you translate, or how we going to? Yeah, respond to me, and Ricardo will translate. Pastor Daniel, talvez a pergunta em português primeiro. Também, é verdade. Eu já fiz a pergunta para o pastor Bill em inglês, eu vou falar em português. A pergunta é: entendo que não é possível sermos santos, podermos buscar uma vida com inteira santificação, de modo que venhamos agradar a Deus? Estou certo? Okay, you can respond to that. Well, if I understood the question properly, I would say, first of all, I wanted to say very clearly, we can be holy and we can be entirely sanctified. Eu não sei se eu entendi corretamente a questão, mas eu quero começar respondendo que sim, eu creio que nós podemos ser santos e podemos ser inteiramente santificados. My major point, however, was to focus on the one who sanctifies and not on my experience. O meu foco foi apenas que nós nos enfocássemos naquele que santifica e não apenas em nossa experiência. When I remember every day that the Lord said, I am holy, it sets me on the right trajectory. Quando eu me lembro a cada dia do Deus que diz, eu sou santo, isso me coloca no caminho correto. That means that I am only holy if he is in me. Isso significa que eu apenas posso me tornar santo quando ele vive, quando ele está em mim. But when he comes, he makes it a personal relationship that transforms me and makes me like him in my character. E quando ele vem através de uma relação pessoal comigo que me transforma e modela o meu caráter. Is that enough for that question, or do you want me to continue? É suficiente para essa questão, ou vocês gostariam que eu expandisse um pouco mais? Não, tá ótimo, muito bom, obrigado. É a resposta mesmo. It's okay, great. Yeah, thank you very much. Yeah. Okay, good. Okay, question number 2. We have 4 questions. Question number 2, I'll read it in Portuguese first, then I'll translate it. Okay. Essa pergunta final: você está vivendo na realidade dele? Como é possível saber se realmente estamos vivendo a verdade dele? How can we know that we are living in the ultimate reality? Is it possible for us to know, that's the key word, to know that we are really living his truth, his reality? Wow, what a beautiful question. Yeah. I think my response would be, yes, we can know. Eu acredito que a minha resposta vai ser, primeiro, sim, nós podemos saber. But it's the same as every other kind of knowledge for us as humans. Mas é o mesmo a respeito de toda e qualquer outra analogia para nós, seres humanos. We all have different kinds of emotions. Nós todos temos diferentes tipos de emoções. Sometimes we go through very difficult circumstances. Algumas vezes nós atravessamos circunstâncias bem difíceis. All of us know that our faith can be shaken from time to time. Todos nós sabemos que nossa fé pode passar por abalos de tempos em tempos. When I look at the Bible, I don't think it's that complicated. Quando eu olho para a Bíblia, eu acredito que isso não é muito complicado. I think the Lord says the same thing to all of us through all the Bible. Eu acredito que Deus diz a mesma coisa para todos nós ao longo de todas as Escrituras. I want you to walk with me, he says. Eu quero que você caminhe comigo, é o que ele diz.
I want you to totally trust me. Eu quero que você confie inteiramente em mim. And I want you to love me with all of your heart. Eu desejo que você me ame com todo o seu coração. And I think that third one is the place where we often falter. E eu acredito que esse terceiro é aquele que com frequência nós titubeamos. Last week, I was studying Genesis 22. Na semana passada eu estava estudando Gênesis 22. And I thought to myself, is this chapter the pattern for sanctification in all the Bible? E eu pensei se esse capítulo era o padrão para a santificação em todas as escrituras. You remember that story about Abraham having to decide whether to sacrifice Isaac or not. Lembre-se que é aquela passagem que Abraão tem que decidir se ele vai sacrificar o seu filho Isaque ou não. It's a very difficult story for us to comprehend. É uma história muito difícil para nós entendermos. But that base, what was, I think, happening was Abraham had to make sure that he loved the Lord with all of his heart. Mas a base é que Abraão tinha que lidar com essa realidade se ele amava a Deus com todo o seu coração. And all of us have to know in our hearts that we love him with all of our hearts. E todos nós devemos que chegar a essa concepção, se é que amamos a Deus com todo o nosso coração ou não. And I believe that's possible because the Lord wants us to live with a whole heart. Eu acredito que isso é possível porque Deus quer que vivamos e tenhamos corações íntegros. He will test us, Ele vai nos testar, but he will also give us everything we need. mas Ele também vai nos prover com tudo que nós precisamos. I would say also in closing that I think you can know you're sanctified just as clearly as you know you are saved from your sins. Eu vou concluir dizendo que eu creio que nós podemos crer e reconhecer que somos santificados da mesma maneira em que nós compreendemos que somos salvos dos nossos pecados. And I want to say that in our tradition, John Wesley was one of the finest thinkers on the idea of the witness of the Holy Spirit. E eu quero também adicionar que na nossa tradição, o John Wesley foi um desses pensadores mais precisos a respeito do testemunho do Espírito Santo na nossa vida. He said, if you are saved, you know that you have faith, hope, and love. E ele dizia que se você é salvo, você sabe pelo Espírito que você tem fé, amor e esperança. But the Spirit himself will come and tell you that you're a child of God. E o Espírito, ele mesmo virá e dará testemunho no seu coração de que você é filho de Deus. That's a wonderful question. Thank you so much. Essa é uma questão muito especial. Muito obrigado. A pergunta número 3, third question here now. Como ter um coração íntegro num mundo onde a corrupção é tão grande? The question is, how can we have a whole heart in a world that is so corrupt and where the corruption is so great? Wow. That's the question of all questions, isn't it? Essa é a questão de todas as questões, né? But I think as we look at the Bible, we'll find the same issue confronts every single biblical character that we know and love. Eu acredito que quando nós examinamos as Escrituras, nós vamos ver que esse é o mesmo tema que com o qual é confrontado cada personagem das Escrituras. When I think about the earliest people in Scripture that we are told whose names we have. Quando eu penso a respeito dos primeiros personagens que aparecem nas Escrituras, aqueles primeiros dos quais nós sabemos os seus nomes, we're told that Noah and Enoch had a blameless heart. Nós descobrimos que Noé e Enoque tinham um coração íntegro, sem culpa. And for sure, we know that Noah lived in a very corrupt culture. E nós sabemos, com certeza, quão corrupta era a cultura, o mundo em que vivia Noé. So I think it comes down, and of course, that's all the Bible. I think it comes down to, are we willing to walk according to an intimate relationship with the Lord himself? Eu acredito que isso acontece ao longo de toda a Bíblia, quando aqueles que são chamados, convidados para caminhar
em uma relação íntima e de integridade com o seu Senhor. I think the Lord understands how difficult it can be for us. Eu acredito que o Senhor entende, sabe, o quão difícil isso pode ser para cada um de nós. So let me just say one more thing about our tradition and living in a corrupt world. Deixe-me dizer-lhes uma coisa mais a respeito da nossa tradição e sobre viver no meio de um mundo corrupto. Our tradition has an incredible emphasis on social holiness. Nossa tradição tem uma ênfase muito especial sobre santidade social. And by social, I mean how we relate to each other in living holy lives in an unholy world. E por social, eu me refiro a como nós vivemos vidas santas em um mundo imperfeito. I don't believe anybody can live a holy life alone. Eu acredito que ninguém consegue viver uma vida santa sozinho. There are too many temptations, too many wrong ideas out there for me to confront them by myself. No mundo lá fora há tantas tentações, tantas ideias erradas para que eu possa enfrentá-las sozinho. And so the Wesleyan tradition from the very first days has said, we must do this together in the Spirit. Então, na tradição wesleyana, diz desde o princípio que nós precisamos aprender a enfrentar esses temas juntos, de maneira comunitária. There is strength when people are seeking the Holy One together. Há uma fortaleza quando o povo de Deus está buscando viver isso juntos. Wesley would say, don't preach holiness if you can't have a small group the next day. E Wesley diria, você não pregue a respeito de santidade se você não pode ter uma experiência de grupo pequeno no dia seguinte. Because sanctification without a small group can mean you're actually setting yourself up to fall very quickly. Porque a santificação sem essa experiência de um grupo de prestação de contas, um grupo pequeno, vai fazer com que você caia rapidamente. We need each other to face the world in which we live. Nós precisamos uns dos outros para enfrentar o mundo em que nós vivemos. And the Lord, the Holy One, has made us that way. O Senhor, o Santo, Deus, nos criou dessa maneira. Thank you so much for that wonderful question. Obrigado por essa questão muito especial. Ok, agora nós vamos para a questão número 4 e a última de hoje à noite. Lembrando que estaremos aqui amanhã também. Teremos mais oportunidade para comentar e para trazer perguntas, né? Ok, Bill, eu vou ler a pergunta, né? Como conseguimos revolucionar nosso tempo, como nossos pais na fé fizeram no passado? E tem mais uma pergunta. Para ter uma santidade não somente para os cristãos, mas para o povo brasileiro, seria o caso de orarmos por um avivamento aqui no Brasil? It sounds like a long question. That's a long question. Yeah, it's a three-parter and probably 3 different questions here. How can we revolutionize our times like our fathers did in the past, our fathers in the faith did in the past? Mm-hmm. And how can we have a holiness not just for Christians, but that reaches the Brazilian people? Yes. And yes. Is it the case? Is prayer the key to revival? Wow, beautiful. Let me just say the third question is probably the key to it all. Mm-hmm. É bonito. E deixe-me dizer, essa terceira questão talvez dessa sequência é a chave para as anteriores. Prayer is the key to all revival. E a oração é a chave para todo avivamento. But I think the word in the scripture for pray that I'm thinking about is most important. A palavra na escritura para o termo oração que eu estou pensando é o mais importante. To intercede in Hebrew and in Greek is to bear someone in your heart. Interceder em grego e em hebraico é levar alguém no seu coração.
I don't think anyone is saved unless someone bears them first in their own heart, in their heart. Eu acredito que ninguém é salvo até que alguém seja levado por você nos seus corações. When I look at every single revival, I find that at the foundation of it. Quando eu olho para cada avivamento na história, eu vejo esse aspecto acontecendo. But once we bear a culture or a community in our heart, we must then obey the Lord step by step. Quando nós levamos uma cultura no nosso coração, nós obedecemos ao Senhor passo a passo. Remember, Moses went to Pharaoh's court after he met the Holy One. Lembre-se que Moisés foi à corte do faraó depois que ele se encontrou com o Deus Santíssimo. And sometimes the Lord says to us, I want you to step into politics. E algumas vezes o Senhor nos diz, eu quero que você vá lá e entre nesse mundo da política. Sometimes he says, I want you to step into economics. Algumas vezes ele vai nos dizer, eu quero que você entre nesse mundo da economia. Or the leadership in an educational system. Ou a liderança no sistema educacional. I'm convinced if every believer is sanctified, they will obey the Lord in culture-changing ways. Eu estou convencido de que cada cristão, quando ele é santificado, ele vai obedecer ao Senhor de maneira que é transformadora da cultura. But we must bear our community in our heart. Mas nós precisamos levar nossa comunidade em nossos corações. I began to pray about this many, many years ago. Eu comecei a orar sobre isso muitos anos atrás. And I'll tell you, just because we're talking this way, what the Lord laid on my heart. E eu compartilho da maneira como o Senhor colocou essas coisas no meu coração. He said, Bill, I want you to pray for the MS-13 gang. E o Senhor me disse, Bill, eu quero que você ore pela gangue M13. Is it M13 gang? Yes, it's a huge gang here in America. Huge gang, yes. Ok, sim, porque eu quero que você ore pela gangue M13, que é uma gangue muito grande lá na América do Norte. He said, Bill, I want you to pray for their sanctification. E eu entendi que o Senhor me dizia, Bill, eu quero que você ore pela santificação deles. And it seems impossible. E me parecia impossível. But I believe as I bear that gang in my heart, God is able to speak in ways he wouldn't otherwise. Mas eu acredito que quando Deus estava colocando aquela oração para que eu levasse aquela gangue no meu coração. Eu estava orando de uma maneira que era incompreensível para o meu coração. I share that only to say, I think that's what the Lord does with every believer. Eu compartilho isso apenas para dizer que eu acredito que é esse tipo de coisa que o Senhor faz com cada crente. Mm-hmm. I think we need to close tonight, but I think that's what I wanted to share with those marvelous three-part question. Eu acredito que nós precisamos concluir, mas era o que eu gostaria de compartilhar a respeito dessas três partes dessa questão bem importante que foi feita. Muito obrigado. What wonderful questions. Thank you. Questões muito boas. Muito obrigado, pessoal. Thank you, Bill. Thank you for sharing with us. Muito obrigado, Bill, por compartilhar conosco. Deus abençoe a sua vida. May the Lord bless you. Thank you. Estamos antecipando mais 2 dias de Deus abrir as Escrituras para o nosso entendimento. Amanhã vamos estar tratando sobre como termos, né, a mente de Cristo, né? E na última noite sobre a inteira santificação, a necessidade da inteira santificação. Então venha, participe, todos vocês que estão aqui nesta noite. Obrigado pela sua audiência. O pastor Rodrigo Lima pode também trazer uma palavra aí para nós. Eu sempre gosto de ouvir o pastor Rodrigo. Pastor, olha, é uma riqueza tremenda o que a gente tem absorvido, entender santidade na essência, entender a santidade não apenas nos livros, né, no conteúdo
que alcança apenas a mente, né? Mas é uma santidade que alcança o coração, que é prática, que é relacional e que flui para a vida, para o dia a dia. E eu digo que eu saio hoje olhando para a Bíblia de maneira diferente. Saio instigado a ler as Escrituras, investigando mais a respeito dessa perspectiva desse Deus santo, desse Deus relacional. Foi poderoso a contribuição que o Dr. Bill trouxe, e atingiu dessa forma o meu coração, essa perspectiva de fazer uma leitura enxergando a santidade como o tema principal das Sagradas Escrituras, né? É sempre dito isso, né? Que a santidade é o tema principal, mas a maneira como ele trouxe isso me instiga e me estimula realmente a buscar mais dessa perspectiva de enxergar esse Deus Santo em todos os aspectos das Sagradas Escrituras. Tremendo, tremendo, tremendo mesmo. E só aproveitando aqui, minha última fala, você que ainda não é aluno do Seminário Bíblico Wesleyano, não pode perder a oportunidade de ter conteúdo rico, com professores fantásticos. Deus tem trazido um novo tempo sobre o nosso seminário. Nós estamos com mais de 100 alunos, juntando aqui todas a sede e as nossas extensões, pessoal do Nordeste nos acompanhando, pessoal do Centro-Oeste nos acompanhando, pessoal da Angola nos acompanhando, temos pessoas da Angola nos acompanhando, nós temos até os nossos irmãos venezuelanos na região norte do Brasil, e então o seminário está aí impactando norte, sul, leste e oeste, e você não pode ficar de fora. Esse é meu recado, pastor Daniel. Daniel, tem que ativar seu microfone. Para quem não sabe, o Daniel estava discursando agora. Está desligado o seu microfone. Está desligado o áudio, pastor. Deixa eu ver aqui ativo. Agora sim. Ok. Muito bem. Fechou novamente, pastor Daniel. Sim. Ok. O arremate do senhor. A gente... Sim. I have to say something. Não, é só mesmo agradecer a todos vocês. Obrigado, pastor Rodrigo, Nelson Macá, Ricardo Borges, Ildo Melo, pastor Goya também, por estar conosco. Amanhã também nós teremos os painelistas conosco. Deus abençoe a sua noite. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela sua presença em nosso meio, porque Tu és um Deus que se aproxima de nós, entra no nosso pó, vai no nosso deserto e nos chama e nos convida para uma vida santa, um caminhar próximo de Ti, que possamos dormir nesta noite com esta segurança dentro do nosso coração, e nos aproximar de Ti a cada manhã, buscar o Teu rosto santo, o Seu rosto brilhoso sobre o nosso rosto. Ó Pai, abençoe cada um que está ouvindo-nos nesta noite, que a Tua paz, ao descansar, esteja com cada um, ó Pai, que possam experimentar um sono tranquilo, um sono refrescante, e acordar amanhã com o vigor do Senhor no seu coração. Essas bênçãos nós pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.